Assim fica um healer azul e vermelho tosado? Então é só isso? Por isso Bluey é preta e Bingo branca. Ultimamente, na internet, tem uma obsessão bem estranha de que todo desenho animado tem que ter personagens de cor. Mas não falam isso de boa, e sim como uma exigência forçada. E se não veem isso, ficam bravos e reclamam em todo lugar. O mais irônico é que o conteúdo do desenho animado muitas vezes não importa, mas sim o que pensam que o personagem deveria ser. E não é por análise, só querem ver um personagem negro para sentirem representatividade. Como um grande primeiro exemplo, temos os Bajordigans. Eles são animais coloridos, estéticos e fofos, cantando ópera e vivendo aventuras absurdas. Mas não faltou o fofoqueiro que disse: "Não, meu amigo Pablo tem que ser negro, por quê?" Só porque o personagem é expressivo, intenso, dança e se emociona. Insano. Ou seja, basicamente estão dizendo que se ele se mexe muito e tem ritmo no sangue, então esse cara não pode ser branco. Tyrone e Uniqua também são vistos como pessoas negras apenas por suposições sobre seu comportamento. Nada de contexto, só estereótipos bem absurdos. Esses caras realmente têm sérios problemas, irmão. Ficam até bravos por uma simples fanart inocente dos Bajordi feita só para expressar imaginação. Vieram os críticos intensos dizer quem deveria ser de cor ou não. Que porra é essa, irmão? Relaxa, é só arte. Colocaram nacionalidades em todos que nem mesmo os próprios criadores sabiam que poderiam ter. E eu digo pra vocês que realmente falta um parafuso na cabeça desse pessoal, porque esse não é o único exemplo. Também criticam muito Meu Pequeno Pônei. Por favor, são só pôneis bonitos com magia pulando no seu paraíso fofo de pôneis. Apesar da estética da série, ainda teve quem reclamasse da ausência de pôneis pretos. Que diabos, né? Nem que fossem pôneis infernais ou nem que fossem Meu Mano Pônei. E depois colocaram um pônei para satisfazer os desejos deles de representatividade cultural. E adivinha só? Imediatamente começaram a rotular como se fosse o trabalho deles. De verdade. Incluíram a Zecora, zebra mestiça com sotaque marcante. E o que ocorreu em seguida? Depois disseram: "Ah, bom, essa é a africana." Ou seja, veem uma zebra e automaticamente pensam na África. Tambores e sabedoria mística. Isso não é representatividade, é National Geographic no Twitter. O exemplo mais recente é o caso de Phineas e Ferb. Esse pessoal está obcecado por representatividade cultural. Foram principalmente pessoas de língua inglesa, ou seja, brancas, que disseram que Phineas e Ferb é uma série ruim. Porque não há diversidade cultural, só porque não veem personagens afro-americanos suficientes, meus caros, como se fossem os únicos para ter diversidade. A série traz personagens de várias origens, como Baljeet, da Índia, e Isabela, que é latina, mostrando diferentes sotaques, culturas e países. Até o Doofenshmirtz é alemão e o Perry é um ornitorrinco australiano, alienígena, mamífero semi-aquático. Então como se chama isso? Ah, mas não. Se não houver personagens afrovisíveis suficientes, então não conta. Porque para muita gente, diversidade só significa uma coisa: todo o resto é invisível. E isso acontece com um monte de outros desenhos animados. Em Arthur, por exemplo, durante anos muitos diziam que Brian era negro só porque ele é inteligente, educado e responsável. Então inteligência virou característica racial? Depois, quando colocam personagens negros que são canônicos, reclamam porque não se sentem iguais. Se não se encaixa na fantasia deles, não serve. Em Rugrats, Tommy e os outros são bebês cabeçudos, enquanto Suzy Carmichael assumiu sozinha a representação da comunidade negra. Ela tinha que ser educada, madura, forte, moralmente superior, enquanto os outros podiam ser caóticos e sem noção. Sem problema, porque, claro, o personagem negro não pode ser um desastre, não pode errar e tem que ser o exemplo e educar os outros. Sério, isso é inclusão? Em A. Arnold é ainda mais absurdo? A série é super diversa, tem latinos, imigrantes, sotaques, bairros reais, histórias humanas. Gerald sempre esteve lá liderando com carisma e defeitos, mas mesmo assim,
Teve gente que disse que faltavam protagonistas negros, porque se o personagem não está gritando "sou negro" a cada 5 minutos, parece que não existe e que não conta. Depois tem Hora de Aventura, onde os fãs decidem que Marceline é negra, porque ela é intensa, sombria, musical e rebelde. E me pergunto, de onde tiram essas conclusões? Mas para eles, a princesa Jujuba é super branca e controladora, pois é problemática. Marceline, meio demônio e meio vampira, sobrevivente do apocalipse, precisa ser personagem de cor por ser intensa demais para ser branca. Ou nas Meninas Superpoderosas, onde ocorre algo tão distorcido? Ela é rosa, líder, calma, e só por isso ela é classificada como branca. Lindinha nem se fala, é fofa, azul e adivinha? Também por isso ela é branca, mas docinho é durona, mandona e briga. Ah não, essa deve ser de cor. Basicamente dizendo que o caráter forte não se encaixa em certos grupos. E quando chegamos em Encanto, a fofoca se inverte. Como todos são latinos, agora decidem quem parece ou não latino. Que a Mirabel sim, que a Isabela é muito branca. Que a Luísa parece europeia. Agora não basta representatividade. Querem latinos definidos pela cor da pele. Se for claro, não é latino? Usam a família radical como exemplo perfeito. E sim, é importante, mas também tem estereótipos super exagerados, famílias barulhentas, caricaturização extrema. Mas olha, cuidado, porque se você aponta isso, dizem que você não entende a cultura. Ou seja, se você critica um estereótipo, você é o vilão, mas se consome sem pensar, é aliado. Que lógica estranha dessas pessoinhas. Por último, temos o exemplo de Gumball. Como classificam o Darwin como negro só porque ele é laranja e adotado. Ha ha ha. Mas enfim, todos nós, até esse ponto, já sabemos que a representatividade realmente importa. Ninguém nega isso, mas não basta incluir um personagem negro ou apenas escurecer alguém e dizer que resolveu. Representatividade de verdade é escrever personagens complexos, variados, com personalidades diferentes, não usar a raça como etiqueta automática ou personalidade padrão. Porque se a ideia de diversidade é só contar quantos personagens aparecem na tela, mas ignorar culturas, contextos, histórias e nuances, então não se está pedindo inclusão, está se pedindo um checklist que determinado personagem precisa cumprir para se encaixar nessa ideia de estereótipo. E no final, o mais irônico de tudo é que muitos desses desenhos animados foram feitos para crianças, para serem universais, absurdos ou fantásticos. Mesmo assim, adultos brigam como se fossem tratados sociológicos sobre os personagens. Não há problema em analisá-los, mas é estranho exigir realismo racial de um pônei mágico enquanto se usam estereótipos para justificar. Resumindo, nem todo personagem precisa representar alguém e nem toda diversidade cabe em uma única categoria. Reduzir representatividade a apenas ter ou não pessoas negras não é inclusão. Você recicla ideias sem sentido só para parecer bonito. Porque se para você dançar, gritar, ser intenso ou rude automaticamente significa pessoa negra e ser calmo, nerd ou líder significa branco. Então, você não está quebrando estereótipos, está reafirmando eles, mas com ego moral? Ou então me digam, de que cor é a Dory ou o Nemo? Ou eles são só peixes? E é isso, mas bem amigos, me digam, o que vocês acham sobre isso? Vocês também acham que para resolver tudo isso é só colocar o CJ em todos os desenhos animados? Vocês já tinham notado essas loucuras que a internet comenta? Respondam nos comentários e até o próximo vídeo.